Olá, galera. Vamos a mais uma aula de geografia. Eu, professor Luiz Bezerra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço industrial, com destaque aí para os países desenvolvidos. Não todos os países desenvolvidos, mas alguns deles. Então vamos aí fazer essa viagem com essa aula de geografia, procurar ampliar nossos conhecimentos com relação a essa temática. Bom, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje, a maior potência econômica e também industrial do planeta. Então, os Estados Unidos, aqui nós podemos observar algumas áreas que se destacam em termos de produção industrial. O Nordeste dos Estados Unidos, que é é a maior área industrial do planeta. E nós temos aí também outras áreas que vêm se destacando, como o sul dos Estados Unidos e a costa leste. E o país apresenta uma diversidade industrial muito grande. Então, indústrias de base, indústrias chamadas tradicionais e indústrias também de alta tecnologia. Então, os Estados Unidos realmente é a maior potência industrial do planeta. Agora vamos ver aqui alguns fatores históricos que contribuíram para tanto a formação dos Estados Unidos como país, a formação territorial, como também a formação dessa potência que é hoje em termos de economia e indústria. Tá? Então o expansionismo, ou marcha para o oeste, vai começar justamente logo após o seu processo de independência. E aí nós temos algumas ideologias que vão fazer com que os colonizadores vão impor justamente essas ideias no sentido do expansionismo, como o Destino Manifesto, né, que é a ética protestante aí com relação à questão trabalho, lucro, uma dádiva divina, tá? O Novo Mundo aí como oportunidades, né, para liberdade, para um processo de crescimento. E vale destacar que essa questão histórica que os Estados Unidos ter sido uma colônia de povoamento, logicamente vai influenciar de forma muito grande na questão do seu desenvolvimento, né? Porque todas as regiões do planeta que foram colônias de povoamento, hoje se tornaram áreas desenvolvidas, ok? Bom, e essa afirmação da hegemonia no continente nós vamos observar pela doutrina Monroe, né, que era América para os americanos, justamente quando muitos países da América vão começar o processo de independência, quer dizer, sair da dependência, entre aspas, né, dos europeus, e aí os Estados Unidos iniciam um processo de, de ampliação, não ampliação territorial, mas uma ampliação econômica em torno do continente americano. Tá? E essa doutrina aqui de segurança nacional nós vamos observar durante o período Guerra Fria. Bom, a Guerra da Secessão, não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão ver isso aí na disciplina de História. Tá? A Guerra da Secessão significa uma guerra civil que ocorreu nos Estados Unidos, envolvendo os Estados do Sul e os Estados do Norte. Essa guerra civil aqui ocorreu nesses anos aqui, ó, de 1861 a 1865. Qual foi a razão da guerra? Bom, isso aí era com relação às discórdias, interesses da burguesia industrial que predominava no norte, que não aceitava a questão da escravidão com relação às terras mais ao sul. E isso aí vamos observar, porque mais ao sul, nos chamados estados do sul, não existia uma integração ainda econômica no país, e os estados do sul eles tinham uma ligação ainda principalmente no caso com a Inglaterra. Enquanto que as colônias do sul, no caso as colônias do sul não, os estados do sul queriam um processo de integração no país. E as diferenças aí entre a questão crescimento industrial no norte e ainda o uso da escravidão no sul, isso são algumas divergências que vai levar a esse conflito. Mas como eu falei, deixo para que vocês, na aula de história, vocês aprofundem mais. Então essa guerra da secessão vai levar a isso e os estados do norte vencem o conflito e há uma integração no país. Bom, gente, aqui eu quero mostrar para vocês com relação à questão de algumas cidades que vêm se destacando, algumas regiões que se destacaram com relação no passado como centrais em termos de produção industrial, e aos poucos vai havendo algumas mudanças. Por exemplo, a cidade de Pittsburgh, ela fica no nordeste dos Estados Unidos, ali próximo da região dos Grandes Lagos.
ela é até considerada como a cidade do aço, porque a presença de siderurgias e metalurgias muito grande. E bem próximo de Pittsburgh, nós vamos encontrar as cidades de Detroit, Chicago, que no início tornam cidades muito importantes, principalmente na chamada segunda revolução industrial, quando a indústria automobilística realmente torna-se o carro-chefe do planeta. Nessa região aqui, na cidade de Detroit, se destaca aí, vamos observar o surgimento da Chevrolet, né, que é a GM, da Ford e da Chrysler. Quer dizer, três grandes empresas automobilísticas hoje do planeta e três grandes empresas do mundo, elas surgiram nessa região e as sedes ainda se encontram nessa região aí, embora que com o tempo essas regiões aí perderam um pouco a sua importância devido aos avanços em termos de tecnologia. Então, nós vamos observar um pouco da entrada em decadência dessas regiões, mas são ainda regiões muito importantes. Bom, aqui nós vamos observar que essa região, como eu falei, ó, que fica aqui nessa parte aqui, né, a região dos Grandes Lagos, onde está a cidade de Detroit, Chicago, Pittsburgh está próximo aqui, então ela se torna muito importante, né, nessa região aqui, né, nós temos aí a presença dos Grandes Lagos, né, no caso aí também o sudeste do Canadá se torna também uma área bastante dinâmica devido a essa influência. Então essa região sim, ela se tornou aí muito importante aí, mas perdeu um pouco a sua entrou em decadência, perdeu um pouco a sua importância, mas continua muito influente. Essa região aqui do Nordeste dos Estados Unidos, nós temos aí alguns estados aí como Nova York, Massachusetts, Pensilvânia, Nova Jersey. Então essa região aqui, hoje nos Estados Unidos ainda é a região mais populosa e mais industrializada, embora tenha perdido um pouco também a sua importância no cenário nacional e cenário mundial. Perdeu um pouco a importância, mas ainda é a região mais importante dos Estados Unidos e também do planeta. Então, aqui nessa região do Nordeste, nós vamos encontrar aqui as duas maiores bolsas de valores do planeta, que é a Dow Jones e a Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa de valores ligada a indústrias de alta tecnologia. Aqui nós estamos vendo aqui um pouco assim da cidade de Nova York, né, a ilha de Manhattan, a Estátua da Liberdade, que é um símbolo dos Estados Unidos. Então essa região aí ela é muito importante, continua sendo. Mas o sul, ele cresceu de forma significativa ali onde está a região da Flórida, a região ali daquela região ali onde está a cidade de Houston, no Texas. Então a produção de petróleo muito grande, os Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo, como também a indústria espacial, né, com destaque aí a NASA na cidade de Houston e também a base de lançamento de foguete em Cabo Canaveral, na Flórida, chama a atenção para isso. Bom, esse mapa aqui dos Estados Unidos, nós vamos observar essas regiões geográficas que se destacam. Nós temos aqui o Nordeste, como eu falei, é onde tem a grande concentração populacional, como também a grande produção industrial, embora que aqui nós vamos observar uma indústria ainda tradicional, enquanto que o Sul, né, com destaque aí essa região de Louisiana, da Flórida, com um grande crescimento, na área tanto na questão petrolífera como também na questão aeroespacial, e chamar atenção essa região aqui, a chamada Costa Oeste. Isso, a Costa Oeste, hoje nós vamos observar a presença de indústrias de alta tecnologia. Então, os Estados Unidos, ele buscou diversificar a produção industrial, sair um pouco do Nordeste e indo em direção a outras regiões do país. Logicamente que isso aí tem toda uma questão histórica, a questão da Guerra Fria, então tudo isso fez com que os Estados Unidos investisse e crescesse muito em termos de produção de indústrias de alta tecnologia na região da chamada Costa Oeste. E hoje, em termos de estado mais populoso, é o estado da Califórnia. É o estado mais populoso, mas a região que tem a maior concentração de pessoas, como também de atividades econômicas, é o chamado Nordeste dos Estados Unidos. Então, nesse mapa aqui, está mostrando as atividades industriais. Então,
Os Estados Unidos é um país que tem uma diversidade industrial muito grande. Indústrias que desde as chamadas indústrias tradicionais, como as indústrias automobilísticas, aí nós vamos encontrar a indústria naval, mas nós vamos encontrar também indústrias de alta tecnologia, como aí a aeronáutica, a indústria bélica, né? Essas regiões aí dos chamados tecnopolo vai crescer muito, intensificar nos Estados Unidos. Falar em tecnopolo, nós temos esse parque tecnológico aqui, que é o chamado Vale do Silício, que é hoje no planeta a maior concentração de indústrias de alta tecnologia no país. Indústrias como aérea, de armamentos, a indústria da informática, no caso aí a produção de chips e outros, né? Nós temos também na região da costa oeste a cidade de Los Angeles, onde está Hollywood, que é um Hollywood fica, na realidade, não é uma cidade, fica na cidade de Los Angeles, que é o maior centro cinematográfico do planeta, ok? Aqui são algumas empresas que nós vamos encontrar na região do Vale do Silício, na costa oeste, né? O Facebook, a Amazon, Google, a Apple, Microsoft e outras indústrias mais de alta tecnologia no Vale do Silício. Aqui também tem outros símbolos, logomarcas de empresas, de grandes empresas do planeta, empresas essas dos Estados Unidos, como indústrias ligadas à questão do petróleo, né? Chevron, a Exxon, Texaco. Nós temos indústria na área alimentícia, indústria na área do esporte. Então são empresas realmente muito poderosas aí norte-americanas. Bom, agora vamos atravessar o Oceano Atlântico, né? O norte, a parte norte ali do Oceano Atlântico, chegar na Europa. Vamos falar um pouquinho sobre esse país aqui, a Alemanha, que hoje é a maior potência econômica da Europa. Gente, a Alemanha é bem interessante. Teve aí durante a Guerra Fria, o país teve seu território dividido, pós Segunda Guerra Mundial, em duas zonas: Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, socialista. Então, durante a Guerra Fria, nós tivemos aí duas Alemanhas, né? A socialista era administrada pela União Soviética e a zona que era a Alemanha Ocidental, governado pelos, vamos dizer assim, países capitalistas que venceram a Segunda Guerra Mundial, como o caso da Inglaterra, da França e os Estados Unidos. Então tivemos aí durante a Guerra Fria duas Alemanhas. É isso? Bom, vamos ver aqui os fatores que um pouquinho da história da Alemanha com relação para a gente entender hoje essa maior potência econômica da Europa. Então, unificação da Alemanha. Esse processo de unificação vai dar com Bismarck, né? Com a política aí de protecionismo, e aí vai intensificar a atividade industrial. Como eu já falei, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos observar aí uma Alemanha que cresceu, mas depois ela teve problemas muito sérios aí com percas de territórios, pagamentos de guerra, divisão do território. E aí nós vamos observar que a partir do final da década de 80, início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, a unificação das Alemanhas. E aí nós vamos observar aí que a Alemanha aos poucos vai se tornando aí uma das regiões mais importantes da Europa, hoje a mais importante, tanto em termos de população como maior economia, como também uma das áreas mais industrializadas da Europa e do planeta. Então, chama a atenção na Alemanha o Vale do Rio Reno-Ruhr, que é um dos principais, onde estão a cidade de Colônia, Düsseldorf, Essen, Dortmund, e a cidade também de Berlim, Munique, Hamburgo e outras mais. Então, hoje a Alemanha realmente é um país que se chama a atenção aí numa indústria muito forte, com destaque para automobilística, química, mecânica, eletrônica, produtos esportivos, aeronáutica, siderúrgica. Então aqui são algumas marcas
de empresas alemãs. Então, realmente são marcas poderosas, são empresas que atuam em diversos ramos aqui, como eu falei, e essas empresas atuam também em diversas partes do planeta, inclusive aqui também no Brasil. Bom, França. Hoje podemos dizer que a França está aí com o Reino Unido como a segunda maior potência econômica da Europa e uma das grandes do mundo. Então a França realmente teve problemas, países europeus, com as guerras mundiais do século XX, mas países que recuperaram de forma significativa. E hoje a França tem aí alguns aspectos, algumas características que chamam a atenção. Tá? Com relação à questão da sua industrialização, a sua economia hoje, 80% da energia da França vem de reatores nucleares, e está relacionado com a pobreza que o país apresenta com relação a outras fontes de energia, então recorre às usinas nucleares. Com relação ao parque industrial, o parque industrial da França é um dos mais modernos também do planeta, com destaque para a siderurgia, automobilística, aviões, armamentos, petroquímica, máquinas e equipamentos, têxtil, química. E aqui nós temos algumas marcas, né, mostrando aí o poderio que é a economia francesa. Então, algumas aí na área da automobilística, petrolífera, aeroespacial, do qual hoje a França podemos destacar que dos três setores da economia francesa, 70% da produção vem do setor terciário, que é o setor de comércio, prestação de serviço, secundário, indústria, e 2% do setor primário. Tá? Isso aqui mostra característica essa distribuição pelos setores da economia dos países desenvolvidos. Bom, agora vamos fazer sair da Europa, vamos lá para o Extremo Oriente, o Japão, o país do sol nascente, ok? Então, o Japão, hoje, um país pequeno em termos de território, formado por mais de 3 mil ilhas, uma população de aproximadamente 127 milhões, mas o Japão, podemos dizer que hoje a terceira maior economia do planeta, atrás dos Estados Unidos, da China, aí vem aí o Japão. Países que tem muitas adversidades, mas vamos ver um pouquinho como foi que o Japão chegou hoje a essa grande potência. Então, algumas características do japonês: o território pequeno, um pouquinho maior do que o estado de Goiás, mas enquanto que o estado de Goiás ele é um estado praticamente território todo um conjunto, enquanto que o Japão é um fragmento de várias ilhas. Aproximadamente são 4 ilhas principais, mais um país dividido em mais de 3 mil ilhas. Tá? 80% do seu território é montanhoso, o subsolo é pobre em recursos minerais. O Japão aqui, só mostrando um pouquinho da história, foi o país que sofreu as consequências de usos de armamentos nucleares durante a Segunda Guerra Mundial, como já se viu, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 170 mil pessoas entre essas duas cidades morreram com esses armamentos e as consequências. Deixo isso aí mais para a disciplina de história vocês aprofundaram um pouquinho. Bom, o comércio exterior japonês, né? Bom, quarto maior exportador do mundo, destaque para produtos de alta tecnologia, isso exportações. E as suas importações? Recursos minerais, como nós falamos, o Japão é carente, principalmente na maioria dos recursos minerais, como ferro, petróleo e outros mais. Então, o Japão vende mais produtos de alta tecnologia e compra mais produtos, no caso, minérios. E Japão, high-tech. Aqui são algumas das principais cidades japonesas e a sua importância em termos de desenvolvimento ligado à alta tecnologia, como a capital Tóquio, Yokohama, Osaka, Sapporo. Então são algumas cidades aí japonesas que chamam a atenção devido ao seu grande crescimento tecnológico. Aqui, gente, são algumas marcas de empresas japonesas
que dominam hoje diversas partes do planeta aí em termos de competitividade. Então, empresas na área da automobilística, Toyota, Honda, nós temos também a Mitsubishi. Muitas dessas empresas até são grandes conglomerados, atuam em áreas diferentes. Às vezes não atuam só numa determinada área, por exemplo, a Mitsubishi ela não atua só na produção de veículos automotores, mas na produção de computadores, produção de navios. Então, são empresas realmente assim que têm um poderio muito grande. E eu até deixo uma dica para vocês com relação à questão de aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento do Japão. Assista ao filme com relação fala um pouquinho da história japonesa, que é O Último Samurai. Deixa essa dica aqui. Então, pessoal, fica aqui o estudo sobre esses países, né? Eu espero que vocês tenham curiosidade e aprofundem mais, que é muito interessante. Aqui a gente já vimos muito rápido. Então fica aqui um abraço do professor Luiz, bons estudos e muito sucesso.